Olá, gente, continuando aqui sobre geografia, o mundo da geografia, eu sou o professor Geselberg, você seja bem-vindo para aprender um pouquinho mais do mundo da geografia e todos os seus fenômenos, e nós estamos trabalhando cartografia, suas representações. Vamos falar agora sobre escalas. Na última aula já falei, né, a ideia ali do que se trata a escala, que é a forma de representar algo de tamanho proporcional à realidade, mesmo que você tenha que reduzir ou ampliar. Na geografia nós sempre reduzimos, né? Na geografia nós precisamos reduzir porque são objetos grandes, nós vamos representar o espaço geográfico, nós vamos representar cidades, no caso menor, ruas, bairros, né? Então é impossível colocar isso numa folha de papel do tamanho real, então eu preciso reduzir esse tamanho, mas de tudo que seja de forma proporcional. Aí nós explicamos quando eu tenho um mapa que ele foi mais reduzido, quando ele foi menos reduzido. Quando o mapa ele é mais reduzido, ele foi reduzido bastante, nós chamamos de escala reduzida ou escala menor, né? Escala menor. Escala menor em relação a outro mapa. Quando a escala menor, é menor detalhes. Eu estou mais distante, né? Como por exemplo, escala menor, exemplo de mapa de escala menor. Mapa Mundi é um mapa de escala menor, professor, mas o mundo não é grande, eu estou vendo o mundo inteiro. Sim, você está vendo o mundo inteiro ali. Porém, para você ver aquele mapa, você ver a representação daquele mapa numa folha de papel, o tamanho real da Terra foi diminuído, dividido, reduzido em milhões de vezes. Aí quando você vê a planta da sua casa ou a planta do seu quarto, ele foi reduzido um número menor de vezes. Para isso, nós vamos começar a trabalhar sobre escalas numéricas. Eu preciso entender a ler o que é escala numérica. Então vamos lá. Começando aqui, ó, peguei. Escala numérica. Escala numérica é sempre uma fração matemática que eu vou encontrar no mapa, na parte de baixo do mapa. Aqui está. Como que eu leio isso? 1 para 100 mil. Detalhe, toda a escala numérica trabalha com centímetros. Não há unidade de metros, de quilômetros, não, é sempre centímetros. Então, na escala numérica, aqui está dizendo que 1 centímetro no mapa é igual a 100 mil centímetros no espaço geográfico. 1 centímetro no mapa é igual a 100 mil centímetros no espaço geográfico. Então, eu preciso entender que toda vez que eu pegar um mapa com essa escala, a cada centímetro, se eu tenho 1 centímetro, então vale 100 mil centímetros. Aquele 1 centímetro no seu mapa, na verdade, equivale a 100 mil centímetros reais. Aí eu te pergunto, quanto equivale 1.000 centímetros ou 100 mil centímetros? Daí nós utilizamos uma regrinha que você pode encontrar no livro Expedições Geográficas, de Mellen Adams e Sérgio Adams, livro Expedições Geográficas, na página 61, uma tabela de conversão de centímetros para quilômetros, de quilômetros para centímetros. Mas vamos primeiro aqui a converter. Então, professor, a gente não conta em centímetros. Sim, a gente não conta em centímetros, né? Então eu preciso converter tudo isso para entender quantos quilômetros ou metros equivale esses 100 mil centímetros. Mas é importante lembrar que na escala numérica sempre estará a fração em centímetro. Não existe outro tipo de fração na escala numérica, tá? É sempre em centímetro, pessoal. Entendeu? É sempre em centímetro. Por exemplo, eu vou ter um mapa aqui, ó. Eu posso colocar numa escala numérica de 1 para 1 para 75 milhões. E aí? 1 para 75 milhões. Quer dizer que 1 centímetro no mapa é igual a 75 milhões de centímetros no espaço real. E não vem. Você não encontra a unidade de centímetro aqui no cantinho. Você não encontra. Ele sempre vem assim. Quer dizer que o mapa foi dividido, reduzido 75 milhões de vezes
para chegar àquele tamanho que está na folha do papel. Olha quantas vezes ele foi dividido. Isso aqui é uma divisão. 1 dividido por 75 milhões. Vamos lá? Como que é feito essa unidade de conversão? Isso você pode ver aqui na página 61. Não sei se você consegue, não dá para observar, né? Na página 71 do livro, quando nós trabalhamos essas conversões. Bom, quando eu venho de centímetro, eu quero converter centímetros para quilômetros, eu preciso diminuir as casas, contar as casas e colocar a vírgula depois de 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. E o número que ficar aqui no quilômetro é o número que termina. Aí, por exemplo, se for 100 mil centímetros, a gente vai fazer isso aqui, vamos ver quanto que vai dar. Eu já sei a resposta, mas vamos ver quanto que vai dar. E quando é o contrário, eu acrescento os números até chegar. No caso, quando não tem número, eu coloco zeros, tá? Mas vamos lá, talvez eu estou confundindo um pouco. Tranquilo aqui? Vamos começar. Então, as unidades que eu vou trabalhar aqui, tá? De distâncias, de metros. Vamos melhorar isso aqui, né, pessoal? Vou melhorar isso aqui, vamos lá. Então, eu trabalho com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que nós vamos trabalhar mais na geografia? Metros, centímetros e quilômetros. Nós não vamos trabalhar milímetros, talvez você possa usar isso no futuro em outra área do conhecimento, quando você for trabalhar na aula de ciências, coisas físicas relacionadas à biologia, tá? A estudo de moléculas, você pode trabalhar milímetros, tá, pessoal? E muito menor que milímetros. Então eu tenho 100 mil centímetros e eu quero converter para o quê? Para quilômetros. Eu preciso converter 100 mil centímetros para quilômetros. Olha o que vai acontecer aqui. Vou fazer com um giz verde aqui, tá? Um giz azul mesmo. Giz é caneta. Estou mal acostumado. Sala de aula. Bom, se eu quero começar a transformar centímetros para quilômetros, eu preciso começar desse último zero aqui, ó. Tá vendo esse último zero? Eu vou cortar ele e coloco ele aqui. Que indiquei que ele está aqui. O segundo zero, coloquei ele aqui. Eu quero quilômetro. Então eu tenho que parar aonde? Nessa casa aqui. Aqui no quilômetro. Segundo zero foi aqui. Terceiro zero. Também aqui. Quarto zero. No decâmetro. Quinto zero. Ó, quarto foi aqui. Quinto zero foi aqui. Beleza? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei em quilômetros. Cheguei em quilômetros. Que número sobrou aqui? Que número sobrou aqui, pessoal? 1, né? Número 1. Então eu tenho 1. 100 mil centímetros é igual 1 quilômetro. Professor, e quando
for um exemplo assim, ó, for 150 mil centímetros para quilômetros, como que eu faço? Aqui é uma outra situação diferente. 150 mil centímetros para quilômetros. Vamos, copiou aí? Você pode pausar o vídeo e tal. Eu vou apagar aqui, tá? Nós vamos fazer de novo. Mesma situação. Eu quero sair de centímetros para quilômetros. Centímetro para quilômetro. Então eu começo lá atrás. Pego o primeiro número, o último número aqui de 150 mil centímetros. Corto, coloco na casa dos centímetros. O segundo, corto, coloco na casa do decímetro. O terceiro, corto e coloco na casa dos metros. O quarto, eu corto e coloco na casa do decâmetro. O quinto, você corta o quinto? Vamos cortar e colocar na casa do hectômetro. E aí nós terminamos com o último, o que sobrou para entrar na casa do quilômetro, ou 1. Professor, mas e esse 5 aqui que você cortou? Na verdade, tudo que tiver depois de quilômetro é vírgula, são os números depois da vírgula. Então aqui seria 1,5 quilômetros. Ou também 1,5 km, 1,5 km. Tranquilo? 1, aqui entra o vírgula 5. Tá? Eu posso fazer isso de centímetro para metro. É mais raro, mas eu posso fazer isso. Pegou o exemplo? Vamos apagar e vamos a mais um exemplo. Tá? Eu quero converter, vamos reforçar de novo aqui a minha tabelinha. Eu quero trabalhar, então, eu vou fazer agora o contrário. Eu quero converter 30 quilômetros para centímetros. 30 quilômetros para centímetro. O que eu devo fazer então agora? Aqui é o contrário, pessoal. 30 quilômetros para centímetro. Eu vou começar aonde? Do quilômetro. Quando eu começo do quilômetro, do metro e vou para o menor, que é para o centímetro, milímetro, por aí, eu tenho que colocar o número inteiro. Eu tenho que colocar o número inteiro dentro da casa do quilômetro, porque é 30 quilômetros. E aí eu vou acrescentando os números depois da vírgula. Mas que número tem depois? Tem vírgula aqui? Tem número? Quando não tem isso, seria acrescentar os zeros. Aqui não seria vírgula, seria. Então eu acrescento o zero até chegar aonde? Até os centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Acrescentei 5 zeros aqui. Que vai ficar aqui, ó. Ó, eu tinha 30, né? Acrescentei mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Acrescentei 5 zeros. Esse 30 já estava aqui. Então acrescentei 5 zeros. Vou fazer de outra forma aqui. Eu fiz muito... Vou repetir, só que de outra forma. Eu tenho 30... Então eu tenho 30 quilômetros. Só que eu preciso chegar ao centímetro. Primeiro zero. Segundo zero. Terceiro zero. Quarto zero. E quinto zero. Então eu tenho 3 milhões de centímetros. 3 milhões de centímetros. Aqui vai dar 3 milhões. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um ponto. Tá? 3 milhões de centímetros é o equivalente para 30 quilômetros. Então, quando aparece um mapa 1 para 3 milhões, quer dizer que a cada centímetro no mapa é igual a 3 milhões de centímetros.
Mais um exemplo. O que não vai faltar é exemplo. E esse vídeo vai ficar longo, tá? Vai ficar longo. Bom, nós temos aqui 30,5 quilômetros para centímetros. Eu quero converter isso para centímetros de novo. Eu tenho que sair do quilômetro e chegar ao centímetro. Mas, professor, é 30 quilômetros e meio. O 30 aqui já está aqui, né? Vamos marcar de novo para... Vamos lá, começar do zero, né? Eu vou do quilômetro para o centímetro. O que eu tenho de quilômetro? 30 quilômetros e meio. 30 quilômetros, 5, ou 30 quilômetros e meio, vírgula 5. Olha aqui o primeiro dígito aqui. E eu vou acrescentar até chegar no centímetro. Eu tenho mais números do que isso? Não tenho. Quando não tenho, eu acrescento zero. Então, coloco lá 30. Aqui eu não preciso colocar vírgula. 5. Esse zero. Acrescentei mais um zero. Outro zero. E finalizei aqui. Então, coloquei 4 zeros, porque já tinha um número depois da vírgula, que era o 5. Então, ficou 1, 2, 3, um pontinho, que é a casa da... Quando eu tenho a centena, milhares, e aqui milhões. Então são 30 milhões, 3 milhões, perdão, são 3 milhões e 50 mil centímetros. É o que significa aqui. 3 milhões e 50 mil centímetros, tá? Vamos separar esse 3 aqui, ficou muito próximo. 3 milhões e 50 mil centímetros. Eu posso também fazer... de centímetro para metro, de metro para centímetro. Esse é mais... Você fala, professor, eu aprendi com quilômetro, né? O senhor já ensinou quilômetro. Mas tem problema que vai pedir metros, né? Se você ler o livro lá, você vai ver situações que ele vai pedir metros. Entendeu? A escala vai estar em metros. Ele vai pedir metros. Então vamos chegar aqui. Normalmente a escala numérica sempre centímetros. E aí eu preciso chegar colocar um valor mais compreensível. Porque ninguém fala, eu moro tantos centímetros da casa dos meus avós. Ninguém fala assim. Vamos continuar aqui. Eu quero converter então 10 mil centímetros para metros. 10 mil centímetros para metros. Então vamos lá, começar. Eu parto daqui e quero chegar em metros. Presta atenção nessa parte. Primeiro zero, cortei, coloquei na casa dos centímetros. Segundo zero, cortei na casa do decímetro. Onde eu quero parar? Na casa dos metros. O que sobrou? 100. Então eu termino aqui que 10 mil centímetros é igual a 100 metros. Parece aula de matemática, né, professor? Né? É a parte exata da geografia. Então, 10 mil centímetros é igual a 100 metros. Quando eu quero fazer o contrário, a mesma coisa que eu fiz de quilômetro para centímetros. Vamos lá. Eu tenho aqui 15, olha, vamos fazer um pouquinho diferente. 15 mil. 15 mil não. 15 metros para centímetros. Então, eu estou saindo do metros, da casa do metros, e indo para o centímetro. Então, eu começo colocando o número inteiro aqui, ó. 15 metros. 15.
Quero chegar aonde? Em centímetros. Eu vou acrescentando os números depois da vírgula. 0, primeiro 0, segundo 0. Então deu o quê? 1.500 centímetros. 15 metros é igual a 1.500 centímetros. Lembrando também que toda vez que eu tenho esses números, né, com vírgula, eu vou ter que respeitar as vírgulas aí. Vamos fazer aqui o contrário, né? Eu tenho a mesma coisa que aconteceu com o quilômetro, vou fazer de centímetro para metro, metro para centímetro. Eu tenho 15.700 centímetros e eu preciso converter 15.700 centímetros para metros, tá? Então vou começar da onde? Dos centímetros. O primeiro 0 eu cortei aqui. Segundo 0 eu cortei aqui também. Aí, professor, nossa, mano. Aí, professor, sobrou o quê? Sobrou 157. Então, 15.700 centímetros é igual a 157 metros. Vamos pegar outro exemplo aqui. Olha. Opa. O vídeo tá ficando longo, tá, pessoal? 10.751 centímetros para metros. Caminho do centímetro, vou para metros. Número 1, cortei, fica aqui na casa do centímetro. Número 5, na casa do decímetro. E sobrou 107. Na casa do metro, que eu queria parar era no metros mesmo. Então, 107 quilômetros, vírgula 51. Aqui é a vírgula, tá? Vírgula 51 metros. Ou seja, 107 quilômetros e 51 centímetros. Se a gente fosse expressar ao pé da letra. Vamos à última situação. Nossa, professor, várias situações. A última situação. Eu tenho aqui 13,2 metros e quero converter para centímetros. Então, 13,2. Eu tenho qual número primeiro aqui, ó, que está antes da vírgula? O 13. E eu preciso começar do metros, né? Estou indo para centímetros. Então, eu tenho 13. Aqui não seria vírgula? Beleza. 13, vírgula. O que tem depois da vírgula? O 2. Depois do 2, professor, não tem número. Coloco o 0. Então, eu coloco aqui o 2, o 0 e vai dar 1.320 centímetros. 13,2 metros, convertendo para centímetros, dará 13.000. Esquece, você não ouviu falando 13.000, tá? De 13,2 metros para centímetros, você vai ver 1.320 centímetros. Tranquilo? Bom, isso depois
nós aplicamos diretamente na forma de realizar os cálculos para falar de escala. Vamos a uma situação simples. Vocês aprenderam a converter. Agora vamos a um probleminha, tá? Probleminha bem simples aqui. Eu não vou nem precisar de mapa aqui. Aí eu tenho, se do ponto A ao ponto B, se do ponto A ao ponto B tem 2 centímetros no mapa, qual é a distância real desse mapa? Qual a distância real no espaço geográfico? Vamos lá, eu tenho uma questão assim. A cidade A para a cidade B tem 2 centímetros no mapa. Aí lá na escala, lá embaixo, no mapa tá assim, ó. A escala numérica tá assim. 1 para... Um para 2 milhões. 1 para 2 milhões. Tá? Quer dizer que a cada centímetro nesse mapa que eu fiz aqui, tá? É um mapa, imagina um mapa aqui, tem 2 cidades. Vou fazer as cidades aqui, ó. Aqui uma igrejinha. O centro da cidade aqui, outra igrejinha. Aqui outra igrejinha. Então, de uma cidade para outra, no mapa tem 2 centímetros. Então, o que eu vou ter que fazer? Se 1 centímetro no mapa é 2 milhões de centímetros, quanto que é 2 centímetros? Eu vou ter que fazer 2 vezes 2 milhões. Mas eu posso já resolver esse problema aqui, resolvendo aquela coisinha de converter 2 milhões de centímetros para quilômetros. Tá? Imaginemos que nós já fizemos a regrinha, você foi lá e fez a regrinha, né? Cortou quantos zeros eu preciso cortar para converter esses centímetros para quilômetros, e eu cheguei à conclusão que 1 centímetro no mapa é igual a 20 quilômetros. E aqui, pessoal, vou dar uma dica, um segredinho, tá? Quando eu quero fazer rápido, quando eu quero converter centímetro para quilômetro, eu corto os números, 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Aí se for tudo zero, você não precisa pôr vírgula, você vai ficar 1 igual 20 quilômetros. Se tiver um número aqui, se tivesse um 5 aqui, você vai colocar 20,5. Então eu sei que é 20 quilômetros, tá? Isso aqui é um segredinho, rapidinho. Bem simples, né? Cortei 5 zeros, e quando eu quero converter quilômetro para centímetro, eu acrescento 5 zeros. Ou qualquer número depois da vírgula de quilômetros aqui. E aí eu pego 2 ou 20, né? Vou colocar aqui em cima. 2 vezes 20, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho a distância entre a cidade A e B é 40 quilômetros. Tranquilo? Essa é a resposta final, 40 quilômetros. Esse é um exemplo básico de escala numérica. Tranquilo, pessoal? Saber aí como funciona escala numérica. Forte abraço e fiquem com Deus.